Muito bem, pessoal, Rafael Bronizo aqui, trazendo para vocês mais um vídeo de leitura facial, dessa vez do Givaldo, que é aquele morador de rua que ficou super conhecido aí, principalmente depois que conseguiu ganhar voz, né, e dar uma entrevista, porque até então ainda ouvia-se apenas o lado da mulher que supostamente havia sido abusada. E então ele pôde falar, e quando ele se expressou, então parece que a coisa mudou, porque puderam ver, não apenas ver a versão dele, né? Mas também observou-se muito galanteio, muita fluidez nas palavras, né? Palavras muito rebuscadas. E então ficou aquele clima estranho. Como é que pode um morador de rua com esse conhecimento, essa cultura, como chegaram até dizer? A grande verdade é que do dia para a noite ele virou celebridade e hoje tem empresas procurando ele para fazer merchan. Tem também partidos políticos grandes procurando para que ele possa fazer a filiação, enfim, coisas que a internet proporciona. Então, sendo assim, os seguidores acabam pedindo para fazer a leitura facial e a gente vamos é ótimo, né? E aí a gente pega essa onda aí e vamos então fazer a leitura facial do Givaldo. Vem comigo! Aqui, olha, para começar, eu gostaria de mostrar para vocês aqui a divisão dos terços. Já até coloquei aqui, né? Então, se você já acompanha, você sabe que a face a gente divide horizontalmente em três camadas, né, ou três porções. Então, a porção superior nós chamamos de razão, a porção média de emoção e a porção inferior nós chamamos de instinto. Então, é uma divisão aí que dentro da biologia, quando vai se fazer algum tipo de harmonização, é assim que se divide. Quando vai fazer algum tipo de desenho, esboço, é assim que se divide. E na leitura facial, desde de séculos, já é assim também que se divide. E mais recentemente, com os estudos da morfopsicologia, esse assunto de divisão dos terços ainda ganhou, né, um reforço maior, onde Dr. Lewis Corman ele consegue observar que nessa divisão não por acaso, tem um porquê. Por exemplo, essa porção superior ela seria o processamento desse pensamento, né? A forma como a pessoa pensa. Então, vamos dizer assim, como que se verifica isso? Então, ele conseguiu dividir, né, essa face com as três esferas, né, do nosso encéfalo. Então, a representação dessa parte superior seria a parte do cérebro humano, né? Ou seja, o chamado neocórtex, a camada cerebral mais recente. Essa daqui é a camada mais interna, que é chamada do cérebro límbico, e a mais interna ainda, que seria o reptiliano, que seria representado aqui. Então, assim, talvez não tenha ficado claro, né, visualmente falando, da forma que eu estou mostrando aqui falando, mas tem alguns vídeos atrás, você pode ver, onde eu coloco a imagem de um encéfalo e faço a correlação e explico melhor essa questão aí para vocês. Então, se a gente fosse olhar dentro de várias teorias, então seria pensamento, sentimento, comportamento. Seria razão, emoção, instinto. Cérebro humano, cérebro límbico, cérebro reptiliano. Então é o que é de Deus, o que representa o do homem, o que representa o da terra. E assim se seguiria por diversas nomenclaturas que na verdade vão chegar no mesmo denominador. Após ter explicado isso para vocês, olhando aqui as imagens dele, primeiro de tudo, não consegui uma imagem de frontal bem tirada, né? Então a gente tem que pesquisar e achar o melhor que a gente pode. Mas nessas duas fotos, eu já observei que elas estão ligeiramente assim, olha, deixa eu pegar uma cor aqui, ligeiramente com a cabeça para cima, tá?
ligeiramente, as duas. Então, isso naturalmente pode fazer com que o terço inferior ele fique maior do que ele realmente é. E pode fazer com que o terço superior ele fique menor do que realmente é. Então, se você quer entender um pouco mais disso, eu acho que uns 2 vídeos atrás eu fiz uma oficina, foi até sobre o Putin. Então lá eu explico, né, como é que eu faço essas métricas aqui, então você pode ir lá e observar. Então dentro dessa verificação, a gente observa que o terço médio dele é mais, vamos dizer, mais apertado, né, mais comprimido. Apesar de ser mais largo, que a gente vai ver já já. Agora o terço inferior, ele realmente aparece bem maior do que o normal, tá? Ele, se a gente fosse olhar do jeito que está aqui, já tirando em consideração aqui a barba, vamos botar aqui mais ou menos daqui para cá, daria quase, se colocasse aqui, né, você viria quase até aqui, olha, nessa mediação que eu estou mostrando para vocês. Então isso seria uma demonstração, né, de que as atividades instintivas, elas prevalecem, né, na vida da pessoa que tem essa característica. Então, por mais que tenha um certo linguajar rebuscado, isso também pode acabar dando uma ideia, pessoal. Foi até uma observação que eu já vi também com algumas pessoas, que elas gostam de surpreender. Então, qual é melhor? Você ver uma pessoa que estudou e ela sabe muito sobre determinado assunto, ela fala muito bem, ou de repente sei lá, um morador de rua que fala muito bem. O que causa um contraste? Se fosse um professor de Harvard, falar bem seria ossos do ofício, né? Ou de repente seria uma coisa óbvia. Afinal, é professor, é cientista e tudo mais. Agora, você não espera de um mendigo, né? Assim, a grosso modo, como o pessoal fala, ou um morador de rua, ou alguém esquecido, ou alguém marginalizado pela sociedade, que quando ganha voz tem aquela eloquência, não se espera isso. Então, eu já vi outros casos semelhantes de pessoas que têm essa necessidade de demonstrar, né, de surpreender, e essa acaba sendo uma forma de surpreender. Ele faz isso de propósito? Não estou dizendo que seja, mas você percebe que o choque é bem curioso, esse choque. Bom, então vamos ver algumas coisas aqui, pessoal. Já comecei dizendo que as vontades do momento podem ter preferência nos comportamentos dele, as coisas mais instintivas e mais imediatas, né, que são necessidades de alimentação, de procriação, né, de reservar as energias, nós vemos aqui. Então, existe uma predominância desses itens sobre os demais, né? Até sobre o mental, que nós vamos falar daqui a pouco também sobre isso. E aqui tem uma coisa curiosa, que apesar de ser mais apertado, eu fiz agora foi de quem? Foi da Natália Gittler, que eu fiz, né? Que ela tem essa região aqui também, mais apertada, que é a região da emoção. Só que no caso dele aqui, as laterais, ou seja, a expansão lateral ocorre, que é o que não ocorre no dela. E já nós vamos entender o que isso significa. Então vamos caminhando aqui. Ah não, aqui dá para eu aproveitar aqui mesmo, olha, eu tirei só a linha de cima, botei a linha de baixo e você já percebe o quê? Que a orelha dele é baixa, tá? Como é que eu sei? Quando a gente traça a linha do nariz, a orelha fica para baixo. Lembrando que aqui está excessivamente para baixo, porque a cabeça dele é como se estivesse assim, ó, mais para cima. Então, olha só, se você reparar bem,
Olha, se eu levanto a cabeça, a orelha parece que ela sobe, ó. Ou melhor, parece que ela desce, ó. Olha lá. A orelha está no mesmo lugar, ó. Mas parece que ela desce. Tá vendo? Então o que acontece com ele é isso. Mas mesmo, daqui a pouco vocês vão ver uma foto de lado. E realmente a orelha dele é para baixo, apesar daqui estar demais. Então isso aqui traz informações para a gente. Quanto mais baixa, mais vagarosidade. Quanto mais baixa, mais profundidade. O que seria essa questão de vagarosidade? É porque quem tem a orelha alta geralmente não tende a ser mais ativa. Vou dar até o próprio exemplo da Natalia Gittler, que ela tem, inclusive eu esqueci de comentar isso, que uma orelha dela parece ser um pouco mais alta, mas você vê que são orelhas altas. Você vê os atletas de alta performance. Foi no vídeo, acho que do Bolt, acho que foi do R7, que eu falo. Lá eu comento do Bolt também, comento mais de quem? Comento de mais atleta também, acho que do Neymar também, mostrando justamente a implantação da orelha mais alta. Então são pessoas de mais bate-pronto, pensa rápido e é acelerado e tal, foco em resultado, que é diferente de quem tem a orelha baixa. A orelha baixa precisa refletir mais e muitas vezes, dependendo do contexto, podem até ser mais inseguras, porque para agir elas vão precisar de outros parâmetros, tá? Então por isso que eu uso esse termo, é mais vagaroso e mais profunda, que é diferente de quem tem a orelha alta, que é mais acelerado, porém também mais superficial, certo? Mas aqui ainda diz mais coisas. Essa questão de assimilação, ela tende também a ser mais devagar, tá? E essa característica vai dizer para a gente sobre teimosia, e o extremo seria obstinação em determinadas coisas, tá? Agora aqui, deixa eu ver se eu vou lembrar. Ah, tá. A orelha, quando ela é baixa, tem um autor que ele vai falar também que são pessoas que têm frieza das emoções, tá? Então, frieza das emoções pode ser tipo um dos itens favoráveis para que uma pessoa tenha ausência de empatia e muitas vezes até que congrue para que a pessoa seja, sei lá, um psicopata ou coisa parecida. Calma, não estou falando que seja o caso dele, tá? Apesar que nós vamos ver que tem alguns contextos aqui que mostram algumas coisas meio complexas, principalmente no trato interpessoal. Então tem uma incongruência aqui na minha percepção, que eu vejo traços de bom relacionamento, de necessidade de afeto, vou falar já no relacionamento interpessoal, mas ao mesmo tempo tem outras características que vão apontar para o oposto, né? O próprio exemplo que eu dei do terço médio ser mais apertado, isso aqui já pode falar de complexidade na questão social, né? Emocional e social, mas ao mesmo tempo é larga, entendeu? Mas já eu falo sobre esse assunto aí. Bom, aqui, deixa eu só tentar desenhar aqui, deixa eu ver aqui. Repara aqui comigo, eu vou fazer assim bem superficialmente, tá? Ó. Opa, calma aí, aqui assim. Opa, chegou? Consegui? Consegui, mais ou menos. Então, olha só, a gente vê aqui uma característica do rosto semelhante de uma espécie de diamante. Como é que a gente verifica isso? Então, aqui na mediação da testa, deixa eu pegar uma outra cor aqui, um azul. Olha só, é como se você fizesse pontinhos, né? Deixa eu ver uma outra cor aqui. Ó, se você fizer pontinho, bem na mediação do centro da testa, tá vendo aqui, ó? Do centro da testa. E aí você estica de ponta a ponta. Na mediação do zigomático, você estica, né? Entre os zigomáticos. E aqui na mediação da mandíbula, ó. Então você percebe que se a gente for ligar uma ponta com a outra, olha o que vai acontecer. Olha lá, ó. Essas daqui são as características
tanto do diamante quanto do losangular. Então está dentro desse mesmo pacote aí. Então essa característica ela vai falar de tipo do grande fator de afetividade, por causa, ó, aqui a linha do zigomático que está dentro, ali, ó, na mediação ali do terço médio, ó, como é que ele é mais largo. Então eu não sei qual foi o vídeo que eu falei anteriormente, que eu acho que foi no do Putin, né, da oficina, que o Dr. Gabarri, que é criador aí da psicologia facial, com bastante base aí de morfopsicologia, ele fala que justamente nessa mediação aqui, ó, no centro, né, do nosso encéfalo, aqui assim no centro, é justamente a região responsável por essa questão da expressão afetiva. Então, e quando essa região aqui ela é mais apertada, né, quando é mais apertada, seja assim, tanto em altura, em largura e em profundidade, tá? Ó, largura, profundidade e altura. Nesses três elementos aí, quanto mais para abertos, então mais expressão afetiva, emocional, e quanto mais apertados, né? Quanto mais apertados, é como se houvesse um estrangulamento aí do nosso desenvolvimento afetivo. E aí ele mostra diversas fotos até de pessoas com problemas de psicopata, ou pessoas com depressão aí do lado afetivo. Então ele mostra as características dessas pessoas com fotos. Então é isso, grande afetividade, necessidade de pessoas que têm grande necessidade de ser admirada, ser vista, ser admirado. Então eu acredito que esse momento para ele tem sido um palco maravilhoso, porque não necessariamente significa que ele queira dinheiro, né? Então esse perfil pode desejar fama, não necessariamente dinheiro, né? Que são duas coisas diferentes. Tem pessoa que tem muita fama e não tem dinheiro nenhum. Tem pessoas que têm horrores de dinheiro e ninguém sabe quem é. Então são coisas diferentes. E tem pessoas que têm os dois, tá? Mas são coisas diferentes. Agora, eu quero pegar aqui alguns pontos de atenção, que geralmente eu não falo, mas aqui eu vou falar, até porque tem congruência com outras coisas que eu vou falar. O lado, né, negativo, vamos falar dessa forma, ou que temos que ter atenção, é que essa característica de contorno aqui pode viabilizar facilidade para agressão, né, ou para reações emocionais mais fortes, né? E muitas vezes a sinceridade da pessoa pode ser até brusca. Então, é por isso que eu não... Tudo bem que o que eu conheço dele é a partir de uns vídeos que eu vi, mas eu não quero acreditar que a comunicação dele se resuma naquele fofo Dom Juan que ele demonstrou naquele vídeo, não é? E aqui eu não estou sendo, não tô rotulando, eu estou falando baseado nos postulados da leitura facial que eu estou fazendo aqui. Então talvez essa necessidade dele, né, em um momento relaxado, né, mais à vontade, ele seja daquela forma, mas eu acredito que ele, se tiver submetido à tensão, talvez ele não seja aquele poço de fofura, né? Tanto é que uma coisa aí, que aí já é coisa minha, tá? A gente vai ver que um dos fatores que a gente vê aqui, que é vingança, na análise dele, a gente vai ver daqui a pouco, e eu acredito que também possa ser que o fato dele estar falando tanto da mulher, né, esse jeito galanteador com a mulher, falando que ela é maravilhosa, contou detalhes. Eu acredito que isso, lá no fundo, ainda possa ser uma espécie de vingança quanto ao cara com o que fez com ele, tá? Porque o perfil do Givaldo, daqui da nossa análise, não é um perfil de ficar por baixo. Ele sempre tem que estar por cima, tem que estar no controle. E controlar também é uma característica desse formato de rosto aqui. Controlar o momento, controlar a situação. Então é situação de
controle, porque isso faz parte, né, dessa necessidade, né, de estar à frente, de ser admirado, de ser amado e assim por diante. Outro ponto interessante aqui, se você reparar a linha capilar dele, claro que não vai existir aquela perfeição, né, de linha, a não ser que seja feito, né? Mas você vê que o padrão que segue aqui, daqui a pouco quando eu botar na outra foto vai ter essa imagem aqui de novo, e você vai ver sem essa linha. Então mas segue um formato aqui quadrado, né? E essa linha capilar assim, ela ainda, né, ela combina com o que a gente estava falando antes, né, de pessoa ditar ordem. E eu quero até aproveitar aqui e trazer para vocês, estou trazendo, hoje é a primeira vez que eu trago aqui comigo, né, para falar aqui juntamente comigo, o cachorro da vizinha, não sei se você consegue aí ouvir, para falar é ótimo, né? Hoje eu tô demais. Mas o cachorro da vizinha está fazendo um solo aqui para nós, né? Um fundo musical aqui para nós. Então espero que você esteja apreciando aí. Então esse formato é de ditar ordem, né? Inclusive é chamado até de testa do chefe, né? Enquanto a linha capilar arredondada, ela vai ser a testa do intelectual, do sonhador, do escritor, né? A gente chama de a linha quadrada é a testa do chefe. Isso aí porque remete, né, ao lado mais racional, lógico, né, rígido. E uma coisa que eu achei curioso aqui, que a gente vai ver que esse cabelo ele dá um aspecto de desorganizado, mas esse padrão de testa aqui geralmente são de pessoas muito organizadas, né? São extremamente sistemáticas até. Então você percebe aí, né, que apesar de ser um morador de rua, ele não anda rasgado, não anda sujo, a barba bem feita, a unha bem cuidada, tá? Então você vê que são coisas aí, a roupa bem limpa, de brinquinho, você vê que ele de óculos pendurado, né, na roupa. Então você vê que é uma pessoa que, apesar de morar na rua, mas ele está preocupado com a sua imagem, né? Que também entra no aspecto de vaidade e de querer passar uma imagem, como dos itens que a gente viu anteriormente, que eu acabei não falando. Deixa eu abordar outro ponto aqui das sobrancelhas, que eu observei aqui que elas são finas, tá? Em todas as fotos aqui eu vi que elas são finas. Então, sobrancelha, como fala da nossa energia de ação, a energia para como a gente faz as coisas, então isso pode mostrar menos energia no sentido do fazer, né? A gente viu ali que tem bastante ação, mas essa energia do fazer talvez ela não tenha constância, tá? E a gente vai ver já o porquê. Outro ponto é dificuldade nas decisões. As pessoas com sobrancelha muito fina geralmente são pessoas mais indecisas, né? São pessoas que muitas vezes vão precisar até de mais, sabe, aquele brilho interno, aquela vivacidade, muitas vezes elas vão precisar. E não é incomum encontrarmos esse perfil de sobrancelha, óbvio, dependendo do contexto, não apenas indecisa, mas com confusão na direção dos seus propósitos de vida. É outra coisa aí também que a gente verifica, pessoas confusas, né? Então, e se você reparar, elas afinam. Deixa eu mostrar aqui, ó, deixa eu mudar aqui a cor. Elas começam grande e elas sofrem uma acentuada diminuição. Ó, pelo menos aqui nas imagens que a gente está vendo, mais ou menos o que acontece. Ó, tá vendo aqui? Ó? Então aí depois, isso aqui é como a gente fala né, dessa pegada aí de como a pessoa age, você vê que começa, né, é de proatividade, são pessoas de proatividade, sim. Mas você vai ver que vai faltar constância, porque tem a energia, né, didaticamente, como a gente costuma dizer, para começar, mas não tem a constância, a fluidez. Então,
Tem também teoria que vai falar que aqui se trata do princípio, do meio e do fim, né? Então aqui mesma coisa, né? Estou dando um exemplo. Princípio, meio e fim. É como começa, como desenvolve e como conclui, né? Tanto é que tem pessoas que você vai ver que tem a sobrancelha fininha e do nada elas ficam grossona. Essas já vão ter dificuldade para começar, mas vão ter mais... mas quando pegarem no tranco, né, aí é difícil. Aí às vezes é difícil voltar atrás, porque começou, quer levar daquele jeito até o final. Isso pode ser bom, mas também pode não ser. O dia que aparecer alguém com essa sobrancelha aí nas nossas análises, eu comento melhor esse item. Bom, aqui tem informação interessante agora. Olha, eu fiz a linha aqui da largura do nariz. A largura do nariz ela também vai dar informação para a gente, né? Aqui, na verdade, tem três coisas. Tem largura, tem a questão do nariz, as narinas mais visíveis. Você vê que elas ficam visíveis, ó. Tá vendo aí? E, além de tudo, a narina ela ainda é redonda. Olha só que interessante. Isso aqui tem uma informação interessante para nós. Então, primeiro falando assim de narinas largas, isso vai falar de bom humor? Sim, pelo menos na forma pública de se mostrar, no individual, sinceramente não sei. Mas isso vai falar de receptividade, que combina também com aquela parte da orelha que a gente, da sobrancelha que a gente falou, o prestativo, que é a pessoa proativa, né? Então também está em concordância aí. E essa região de largura também tem a ver com sensualidade, né? Talvez aí aquele lado Dom Juan dele, a gente começa a ver daqui para baixo, começa a ser mais forte, né? Vai chegando aqui, quanto mais desce, mais vai chegando na parte instintiva, material. Quanto mais sobe, mais chegando na parte racional, né? Então é o que a gente vê aqui, ó. Então e esse formato de nariz assim largo, ainda pode faltar diplomacia também, dependendo. Aí vai depender de criação, de educação, de momento, de local, de diversos fatores, tá? Então a gente não pode afirmar quando e como isso vai acontecer. Agora, essa questão da narina é interessante, porque mais uma vez vai falar das necessidades afetivas, de necessidade, né, de expressar os sentimentos, mais uma vez aqui fala, tá? Agora, uma coisa interessante, isso eu já vi no texto de morfopsicologia, que são pessoas menos seletivas nas relações. Então, o que seria uma pessoa menos seletiva nas relações? Então, pode se relacionar, se tiver que relacionar com mais de uma pessoa, se tiver que relacionar com pessoa do mesmo sexo, se tiver que romper certos limites, vai romper. Pessoal, eu só estou usando aqui o momento para poder explicar isso, mas eu preciso ter prudência para você não achar que qualquer pessoa que tem a narina abertona aí vai fazer essas coisas, tá? Mas é um contexto que vai decidir, mas com certeza nisso aí a gente vai ver esse perfil, né? Pessoas que esquecem, né, rápido. Isso aí quem falou também, eu falei do Dr. Gabarri, se não me falha a memória, é ele que conta isso também, né? Que pessoa também pode esquecer mais rápido relacionamentos anteriores. Agora, eu vi também na literatura russa que uma possibilidade de moral mais frouxa, né? E de pessoas de aversão ao trabalho, quanto mais narinas abertas. Aí eles contam lá o contexto do porquê que eles observam isso e tudo mais, tá? Agora, com relação a ela ser redonda, né? Ela é bem redonda, que é uma característica que também combina quando a sobrancelha é muito aberta, que são pessoas mais sem freio e sem filtro, né? Nas palavras. Fala o que quiser, para quem estiver perto, doe em quem doer, né? E aquilo acaba tendo a forma de enxergar, de enxergar as coisas do seu ponto de vista e pronto, e é aquilo. Então, e também aí entra também uma coisa que rotula um pouco, né?
principalmente em fisiognomonia, acho que árabe, se não me falha a memória, que vai falar um pouco que esse tipo de nariz é um tipo de narina, né? Aí já tem a ver com raças anteriores e animais, enfim. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao que interessa. Ah, tá, então essa questão do nariz aqui, ó, aqui já começa essa questão da sensualidade, mas tem mais coisa aqui desse lado mais galanteador, mais amante das mulheres, pelo que ele falou, ele deve ser danadinho nessa questão aí de dar em cima das mulheres. Só no diálogo dele ele já tinha dito outras coisas também, deu outro exemplo que remeteu ao mesmo ocorrido. Ah, tá. Aqui, deixa eu só ver aqui a questão do cabelo. Você vê aqui que é um cabelo mais espessozinho, né? E também, texto de fisiognomonia chinesa vai falar para nós que são pessoas que, desse perfil, geralmente para conseguir as coisas na vida, precisam trabalhar muito, muito mais do que pessoas com cabelo fino. Eu não sei se isso aí acaba sendo algo meio, vamos dizer assim, meio rotulador, mas vindo de onde vem, eu sei que tem um estudo consubstanciado por trás. É diferente se viesse, por exemplo, do Ocidente, né, do século XVIII, se eu tivesse lido aí, né, buscado essa referência nesse período, aí talvez eu poderia dizer que foi algo mais rotulado, tá? Mas vindo, né, de um tempo anterior a isso, por isso que eu fiz questão de falar aqui, né? E acaba dizendo que são pessoas que suportam mais a dor, principalmente se tiver a pele mais, sabe, mais grossa. Tem pessoa que tem a pele mais grossa, pelo que eu estou vendo aqui não é o caso dele, mas são pessoas que precisam ter mais gana para vencer, né, para se desenvolver na vida. Então, não estou dizendo que são todos, mas é bem interessante. Então, estou falando aqui para vocês. E outra coisa aqui que é notório, que é o cavanhaquezinho dele. Você vê que o cavanhaque, ele cria uma moldura aqui, né? Tipo chamando a atenção para os lábios, para a boca, né? Então isso aqui né, o famoso perfil Dom Juan, o perfil de sedutor, de sexy, né, de trazer jovialidade. Essa aí é a imagem do subconsciente, né, do inconsciente coletivo que traz, né, a presença do cavanhaque. Né? Então, mais um ponto aí, né, interessante para agregar aí a nossa análise. Outro ponto aqui também, repara como é que os lábios deles são grossos. Essa aqui, que é a primeira foto lá de toda, você vê que olha que boca o camarada tem. Aqui talvez ainda esteja muito inchada, porque tem pelos supapos que ele levou, né? Mas aqui, olha, você vê que é desenhada quase uma boca feminina praticamente, né? Então, esse perfil assim de lábio, né, puxa também para a questão da sensualidade. Por isso que muitas mulheres hoje desejam engrossar os lábios e nem sabem por quê. Porque inconscientemente isso se traduz em sexualidade. Então, e quanto mais grossa, mais sensual e podendo puxar até para lascívia, né? Então, e não só essa impressão, mas também nota-se uma grande energia sexual por trás, né, dessa característica, principalmente se a boca também for grande, né, grande que eu digo além das proporções. Então, e como boca fala, né, não só de prazer, mas fala de comunicação, né, e aí pode expressar esse desejo de se comunicar, enfim. Então, mais uma vez, vai falar do lado afetivo, né, fala de pessoas famintas, pessoas essa questão de faminto é como se fosse um cuidado que a pessoa tem, porque a primeira boca está na área instintiva e ela é a porta de entrada do nosso estômago, né, do nosso sistema digestivo. Então, quanto maior a necessidade
de desejo de alimentação, é como se isso correspondesse na boca, tá? E daí o porquê essa conotação aí que a gente dá. Então, pode representar também mais preguiça, mais gula, mais propensão para vício, principalmente se a boca for muito grande e o lábio superior for mais fino do que o inferior. Apesar de não ser o dele aqui, mas fica registrado aí. Os dentes também confirmam com essa questão de fome, né? De voracidade, porque são dentes grandes, né? São dentes do extravasamento, né? Dentes da agressão, que são a característica dos dentes grandes. Agora, uma coisa que muito me incomodou, isso aqui eu não falei aqui ainda. Isso aqui também é proveniente da fisiognomonia russa. E é uma observação que eu já parei para observar e faz muito sentido. Quando a pessoa fala, quando ela fala que você só vê praticamente o lábio inferior, que é o caso dele. Aqui, eu até botei uma foto aqui, ó. Isso aqui é quando ele está falando, os dentes os dentes de cima não aparecem, é só os dentes inferiores que aparecem, né? Então, isso é uma característica predatória, segundo a fisiognomonia russa. É uma característica predatória e de pessoas que estão o tempo inteiro articulando como eu não sei se eu posso dizer como se dar bem na situação, naquela situação, ou enfim, como também não sei se eu poderia dizer como não é manipular a situação. Qual a palavra que eu posso usar aqui? Bom, não vejo uma palavra aqui agora, mas é como se fosse a pessoa se preparando predatoriamente para abocanhar. E ainda diz assim, que não se deve confiar muito, né? Ou melhor, deve ficar esperto numa pessoa que fala com esse perfil aqui, né? Agora, interessante aqui também é que, se você reparar, ele fala o tempo todo assim, ó, pelo menos nas entrevistas, com a cabeça inclinada. Isso aqui já não é de fisiognomonia, de leitura de linguagem corporal. Que a pessoa, quando ela fala assim, geralmente ela, se for conscientemente, né, como fazendo um espelhamento, ela pode estar tentando buscar afinidade ou passar afinidade, né? Porque isso aqui vai mostrar que a pessoa ela está interessada, né? Está mostrando empatia, está mostrando ali, como se fosse assim, eu estou mostrando a minha jugular, eu estou confiando, eu estou interessado no que está acontecendo aqui. E ainda, agora também parece que ele tem problema de visão. Problema de visão também pode fazer a pessoa dar essa inclinada aí, tá? Agora, se fosse inclinada assim, ó, com a cabeça virada, aí já poderia ser problema auditivo, né? Que a pessoa não consegue ouvir bem, então às vezes ela precisa virar, né? Para colocar o ouvido para frente. Mas no caso dele não é para frente, é para o lado. Ó, assim é uma forma, e assim, ou melhor, e assim é outra. Eu não estou falando assim, eu estou falando assim, dessa inclinação. Então isso aí é demonstração de afinidade. E dependendo do contexto pode representar até flerte, para vocês terem ideia, né? Mas eu acredito que seja mais a mulher, que é a questão de mostrar jugular, também mexendo muito no cabelo. Aí já é outra coisa, é só uma curiosidade que eu queria trazer aqui para vocês. Bom, pessoal, então tá aí alguns detalhes, espero que você tenha gostado. Ficou um pouquinho longa aí a nossa análise, mas espero que tenha dado para você aprender algumas coisas aí. E é isso. Forte abraço e até a próxima. Estou preparando uma análise já, não sei se eu vou fazer ou uma sequência, né, da mesma característica da pessoa que vai vir, né, na próxima análise. Então você fica esperto aí, acompanhando, dá um like, ajuda aí, pessoal, a fazer o canal a crescer para incentivar mais, tá ok? Peço desculpa aí os ruídos, hoje eu estou fazendo bem durante o dia, consegui um tempinho para poder fazer, mas eu vou ver se eu faço conforme geralmente eu faço, que é ou bem tarde ou de madrugada, que é quando fica mais tranquilo, sem ruído, né? O cachorro já está dormindo e tudo mais. Valeu, pessoal, beijo grande para vocês e até a próxima. Fui!